Entre mortos e feridos da crise econômica e do elenco curto, São Paulo faz mais um jogo-chave para sua temporada na Copa do Brasil. De preferência, com time misto. Entre algumas questões que vieram surgindo nessa última semana do São Paulo, né? A gente pode pensar, principalmente, que está se aproximando o jogo da Copa do Brasil, que será na quinta-feira, amanhã, né? Eu tô gravando esse vídeo na quarta tarde. Tem se falado muito na possibilidade do São Paulo utilizar um time misto. Mas se a gente parar bem para pensar, é estranho imaginar um time misto com o elenco que existe. Por quê? Porque não existe exatamente... Em muitas posições, hoje no elenco de São Paulo, em muitas posições não tem exatamente um substituto exato ou muito semelhante para aquela posição. Então, por exemplo, se o André Silva for poupado, o que, ao meu ver, eu considero o André Silva um titular do São Paulo. Então, ele devendo ser poupado, quem você colocaria no lugar? No jogo contra o Fluminense entrou o Ferreira, que é uma escolha por característica bastante oposta, apesar do Ferreira ter jogado super bem. Da mesma maneira, se você não tem o Luciano, se você decidir poupar o Luciano, que para mim seria importantíssimo no caso de um jogo misto, né? Porque é um dos jogadores mais importantes e que está sendo muito utilizado, tem muitos minutos, você não conseguiria substituir ele por qualquer outro jogador. Assim. Você não conseguiria uma característica que o Luciano tem de atacar o espaço na área, nas costas do outro centroavante, né? Tipo, meio que com essa característica da dupla de ataque do segundo atacante. Você não conseguiria repor isso com o Rodriguinho, você não conseguiria repor isso exatamente com o Tapia, né? Ou com o próprio Ferreirinha. Então, o São Paulo tem muitos problemas, mas para mim, essa questão do ataque, o Crespo já mostrou que mudando uma característica ou outra, possivelmente você tem bons resultados, como foi a entrada do Ferreira no lugar do André Silva. Mas o que mais preocupa é o setor defensivo pro meio, não dos volantes, porque os volantes também considero que o São Paulo tem boas alternativas, né, para alternar. Alternativas para alternar é bom, né, mas para ter outras opções, como o Luan, o Negrutti, o Pablo Maia, que não vem jogando tanto, né? Mas enfim, eu considero que a grande questão seja o setor defensivo dos zagueiros e dos alas. Os alas, se a gente pegar a ala esquerda, é mais simples. Tem o Wendel, tem Enzo Dias, o que jogou mais no último jogo, ou que vem jogando mais, pode ser poupado. Então entra Enzo Dias ou entra o Wendel, tanto faz. O nível não cai muito, principalmente agora que o Wendel, ainda bem, vem jogando muito bem. Mas se a gente pensar na ala direita, a gente já tem um problema, porque a gente tem um lateral que está extremamente desgastado, que é o Cédric Soares, não está jogando bem e precisa ser poupado, né? Acho que nesse jogo é inquestionável que a sequência dele é meio assustadora, né? Porque desde que saiu o Igor Vinícius, desde antes, aliás, porque ele estava com a lombalgia, né? A gente vê que ele tá com uma sobrecarga de jogos. E eu considero muito importante que ele não seja utilizado nesse jogo, pensando que a Copa do Brasil deveria, por uma posição institucional que não tem sido tomada pela diretoria, mas por uma posição institucional deveria estar sendo considerada a terceira opção, a terceira prioridade do São Paulo nessa temporada, né? Já tem um elenco curto demais para jogar duas competições, que imagine três, né? Então fica a esperança de que o Crespo encontre outras soluções para essa ala direita com jogadores que originalmente não são da ala direita. Então a gente pode pensar no Mike, que é um jogador meio óbvio, assim, né? A gente pensar que é o lateral da base, que merece uma chance nesse jogo. É complicado porque ele vem voltando de uma lesão e nunca jogou pelo São Paulo profissional.
Então fica meio esquisito a gente imaginar que ele vai estrear logo sendo titular. Eu gostaria que assim fosse, mas entendo que talvez seja uma situação meio atípica, né? E tem a possibilidade do Lucas Ferreira ser utilizado na ala direita, né? Isso pelo menos alguns vêm falando, alguns sites e enfim, perfis vinculados ao São Paulo vêm falando dessa possibilidade. Não seria algo que me desagradaria se o sistema de 3 zagueiros fosse mantido. E aí é que entra a outra questão importante, né? Com a suspensão do Ferrarese, o São Paulo tem apenas 3 elencos profissionais disponíveis: Arboleda, Sabino e Alan Franco. O Alan Franco tomou o terceiro cartão amarelo que o tira do jogo contra o Internacional nesse final de semana. Então, apesar dele ter mostrado muito desgaste ao longo dos últimos jogos, é bem provável que ele jogue, né? O Sabino vem descansado, eu acho que ele tem que jogar. Agora, o Arboleda, nesse pensamento de usar um time mais alternativo para que os jogadores mais importantes não se machuquem, não corram tantos riscos de se machucar, o Arboleda, na minha conta, ele deveria sair do time. Ele deveria estar no banco, de repente, para entrar, mas ele não deveria começar. E aí entra uma outra questão, uma questão muito parecida com a do Mike. Vocês que vêm acompanhando o canal, vocês sabem de como eu, em muitos momentos, defendi o trabalho do Zubeldia. Mas eu sempre fiz a mesma crítica em relação à não utilização de moleques da base em setores que ele discursivamente falava que era mais difícil que eles fossem jogar. Eles não iam jogar na centroavância, ou dificilmente jogariam na centroavância. Eles não jogariam como volantes e goleiro, enfim, e posições defensivas, né, no geral, zagueiro. Então, ele relacionou muitas vezes o Igão para ir para os jogos, mas não colocou ele para jogar. Ele relacionou algumas vezes o Negrutti para os jogos e não colocou ele para jogar. Qual que é o resultado disso? Eu entendo que são posições que têm um maior comprometimento em relação a falhas, né? Mas isso faz com que a gente não tenha uma mínima rodagem em posições que o São Paulo tem carência, né? Hoje com a saída do Juan Tressolge, para mim é um jogador injustiçado no São Paulo, a torcida não gosta muito, mas para mim ele é um excelente zagueiro. Com a saída do Juan Tressolge, o São Paulo tem 4 zagueiros, um cobertor curto para essa posição e deveria, ao meu ver, já ter um zagueiro da base já mais relacionado, que já deveria ter entrado jogo ou outro, né? Não como titular, mas de repente entrar no meio de algum jogo mais resolvido. Enfim, isso não aconteceu, né? Não aconteceu com o Igão, não aconteceu com o Mike, que eu acabei de falar, não aconteceu com qualquer outro zagueiro da base do São Paulo, que vive um momento meio difícil de zagueiros, né? A gente está vendo, né, o time do Sub-20, Sub-17, como tem essa questão colocada. O Igão, de fato, me parece um dos mais promissores. Mas a bem da verdade é que fica essa questão, né? O que vai ser feito? Vai ser improvisado um volante na zaga? Segundo o Alexander Vieira, que é um dos setores de São Paulo, essa foi uma das principais opções ventiladas assim na comissão técnica do São Paulo. Não sei se vai ser isso que o Crespo vai fazer. Vai utilizar o Arboleda e emendar numa sequência com ele, em que já não vai ter o Alan Franco no jogo contra o Inter? Eu não arriscaria, mas enfim. Ficam essas questões. E para não deixar esse tópico, para não deixar essas questões no ar sem um ponto importante que a gente vinha falando anteriormente em relação ao FDIC, bom, também saiu uma notícia que o Alexander Vieira deu, em que o levantamento e avaliação do Gisbrecht sobre as finanças do São Paulo apontam que a dívida do São Paulo no primeiro semestre cresceu em 30 milhões. Então, é difícil, né? A gente falar
com maior propriedade sobre essas coisas e não sentir um enorme desânimo do que está acontecendo, né? Eu acho que isso é inevitável, sentir um desânimo gigantesco e de se questionar mesmo, né? Assim, cara, e o que está acontecendo esse FDIC? Para onde isso vai levar a gente? Fato é que a notícia está aí, né? Não sei o que vai ser de São Paulo na continuidade da temporada, mas a gente tem essa notícia bem aterradora do São Paulino, que já vem sofrendo com essa questão do elenco curto. A gente pensa, pô, em tese, né, economizou alguma grana, assim, não contratando, bloqueando, né, o recurso para qualquer contratação, que eu acho que nesse sentido tá certo, né, você não gastar em direitos federativos quando você está extremamente endividado, mas ao mesmo tempo pagando altos salários, né, a gente tem que pensar se esses altos salários eles estão sendo bem investidos. Eu questiono muito isso, assim, mas não poderia terminar esse vídeo sem pontuar essa questão, né? Mas enfim, entre mortos e feridos, um jogo muito importante amanhã. Vamos ver como vai ser, né? Com o Atlético Paranaense também bastante frágil, a ver o que será do São Paulo e o que será de nós.